Bom dia, gente. Vim salvar vocês que estavam nessa chatice de matemática, com história, matéria mais maravilhosa. Brincadeira, professores. Hoje a gente vai tratar de Grécia, Grécia Antiga. Espero que todos estejam bem, estejam isoladinhos. Vamos lá, eu vou precisar de apresentar um mapa. Geralmente eu desenho um mapa na sala e é péssimo ter que usar computador, ainda mais que o tio aqui é bem defasado com essas coisas, mas vai dar certo. Mostrar para vocês, já estão vendo? Acho que agora sim, né? Sim. Esse é o mapinha da Europa. E a primeira aula de história, a gente começa na Europa porque eles fizeram um domínio cultural, militar, político, durante toda a história, praticamente todo mundo. Para a gente compreender a história do pensamento ocidental, nós necessariamente teremos que perpassar pela Europa. E uma sociedade se destacou demais na Europa, lá quase 5.000 anos atrás. Essa aqui é a Europa, pessoal. Aqui, ó. Aqui a ligação entre Espanha e Marrocos, que já é a África. Nós temos algumas ilhas. E a gente chega na Grécia, que é esse paizinho aqui. No entanto, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente vai pegar Albânia, Macedônia, vai pegar esse pedacinho aqui, esse país que aqui não tá muito certo, mas são vários. Bulgária, a gente vai pegar aqui um pedacinho da Turquia, que é o que o pessoal a gente chama de Ásia Menor. Chipre, tudo isso aqui. A Grécia, ela tem uma característica muito diferente dos outros países europeus. Eu preciso da participação de vocês. O que vocês notam nesse mapa da Grécia que é diferente do resto? O que é tão peculiar aqui na Grécia? Pessoal? Divisão territorial. Pode ser. Ó. Aqui, gente, o que tem na Grécia? Ilhas. Muito bem, Clécio. Muitas ilhas. Essas ilhas foram determinantes para o desenvolvimento da sociedade grega. Agora eu vou tratar aqui especificamente Opa! Aqui, ó. Aqui o que a gente pode chamar da Grécia Antiga. Olha, tudo isso aqui que está mais ou menos coloridinho é o que a gente chama da Grécia Antiga. Veja quão recortado é o litoral. Veja toda a estrutura física. Isso é importante, gente. Não dá para estudar história sem geografia. Não dá para estudar história sem literatura, sem saber de política. Vocês vão perceber muito bem na aula de hoje toda a complexidade que envolve essa aula. Tá certo? Ó, olha, querendo que vocês prestem atenção, porque a leitura de mapas é essencial para todo o estudo de humanas. Nós temos que saber onde as coisas começam e por que elas estão começando lá. A civilização grega, ela difere da maioria das outras grandes civilizações antigas que surgiam ao lado dos rios. Não sei se vocês têm essa informação, mas o ser humano, ele era um ser nômade. Ele vivia andando em todo quanto é lugar. Ele ia para um lugar, acabava a comida, ele ia para o outro, como todo animal. No entanto, houve um processo de sedentarização. Sedentarização, vocês já ouviram falar, alguém que fica parado. Sedentário vem de sedes,
que é latim para cadeira, parado. A sedentarização do ser humano, da humanidade, passou pela agricultura, que você não precisava mais ir de local a local para se alimentar, você podia plantar. Só que as terras, para você plantar, tem que ser férteis. E geralmente, ao redor dos rios, tem muita deposição de matéria orgânica, aquela porção, ela costuma ser mais fértil. Tinha um grande historiador, o pai da história, chama Heródoto. Ele falava que o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o rio Nilo era mais importante para o Egito do que o contrário. E a gente tem grandes civilizações que surgiram na Mesopotâmia, na Ásia. Então, a gente tem os Rio Amarelo, a gente, na China, a gente tem o rio Tigre e Eufrates, que fica no Iraque, no Irã, a gente tem o Nilo, a gente tem vários rios que são determinantes na formação das sociedades. Aqui, a gente tem uma coisa muito diferente. E eu devo dizer para vocês que a terra na Grécia era nada fértil, pouco fértil. Então, existia muita dificuldade de plantar. Quando você tem dificuldade de plantar, você fica em focos, você fica focalizado, você fica num pedacinho muito menorzinho. E, dadas as condições geográficas que vocês estão vendo aqui, havia muita troca, havia muito comércio. Essa ilhazinha vinha para cá, vinha para cá. Olha a quantidade de coisas que você pode fazer. Então, se você faz uma coisinha aqui, você troca com esse da outra ilha que está aqui, você troca esse daqui com essa ilha, você vai indo, você vai indo, você vai indo. E aí a gente gera uma questão cultural muito forte, porque o comércio, ele é baseado nas trocas. Quando você troca algo com alguém, você pega um trabalho, um desprendimento intelectual, um esforço seu, ou seja, uma manifestação da sua personalidade, da sua cultura, e você passa para outra pessoa. Ao adquirir aquilo, aquela pessoa ela vai incorporar também questões que não são só relativas ao que acabou de comprar. Quando você come uma coisa diferente, você já tem a questão cultural. A gastronomia tem questão cultural, tudo é cultura. A palavra cultura vem de cultivar. A origem da palavra que deixa as pessoas inteligentes é a mesma que deixa as pessoas alimentadas. É a cultura, o cultivo. Então, essas trocas incessantes que aconteciam aqui fez com que fosse uma sociedade muito pulsante, muito dinâmica. Pois bem, vou parar de compartilhar aqui, ó, para conversar com vocês sobre a importância da Grécia no pensamento ocidental. Quando eu falo em pensamento ocidental, espero que vocês compreendam que é um pensamento da sociedade que foi ideologicamente, culturalmente, socialmente moldada aos rumos do que a Europa Ocidental definiu. A Europa Ocidental, vou voltar a compartilhar aqui, que é mais ou menos essa porçãozinha, ó. Vocês já estão vendo. Mais ou menos essa porçãozinha. Aqui não tem a Grã-Bretanha, que é muito importante nesse processo. Da Itália, mais ou menos, aqui, ó, Alemanha, ditaram várias questões políticas, econômicas, culturais, sociais, a formação até da família, das religiões, tudo isso, do mundo, que a gente chama de mundo ocidental, foram guiados por esses países. Ninguém imagina o mundo ocidental e fala assim, porque a gente segue o que os romanos dizem, né? Não, não é assim que funciona. É mais ou menos Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, a Grã-Bretanha que a gente manifesta através da Inglaterra. Extremamente importante. E o berço desse tipo de pensamento filosófico, político, cultural, é a Grécia. Então, vamos voltar aqui. Sociedade grega, que eu estou falando aqui, é mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então, é muito tempo. Tudo bem até aqui?
Tem alguma dúvida da questão geográfica? Compreender a grande influência que os mares têm na Grécia é muito importante para a gente entender o desenvolvimento dessa sociedade. Tudo ok aí, pessoal? Lembrando que as minhas aulas serão sempre repletas de participação de vocês. Ótimo. Vamos começar falando da Grécia no sentido... Gente, eu me atrapalhei na outra aula, viu? Eu gastei quase todo o meu tempo, e não consegui falar tudo que eu queria. Então, eu preciso ser mais preciso aqui. Vamos falar da explicação histórica das coisas. Quando a gente fala em Grécia Antiga, o que vem na cabeça de vocês? Mitologia, estátuas, pensadores, filosofias, grandes filósofos. O Carlos falou mitologia, a Jamile, mitologia, cultuação de deuses. Excelente. Eu vou perguntar para vocês, o que é mitologia? O que vocês entendem por mitologia? Algo que é um mito. O estudo dos mitos de algum povo, exatamente. O estudo dos mitos. E aí eu vou emendar uma outra pergunta. E o que é um mito? Lembrando que se alguém quiser abrir o microfone e falar comigo, eu não ligo não, viu? Porque já faz uma hora que eu estou ouvindo só minha voz. Algo que não necessariamente é uma verdade. Interessante. Algo que não é totalmente real. Eu tô gostando do uso dos advérbios. Necessariamente, totalmente. Vocês estão com medo de falar que é mentira, que é história? Então, Fafá, ninguém quer falar comigo. Tem o mito da caverna que eu vou falar no fim da aula. Algo que não é científico. Essa parte eu acho que é a mais precisa, Gisele. A mitologia, aí é folclore, isso assim. Mas é uma espécie de mitologia também. A mitologia é algo que não é científico. A mitologia são histórias que são contadas para perpetuar a cultura de um povo e para explicar fenômenos que não eram facilmente identificados. Hoje em dia, a gente consegue entender com muita facilidade o que é um raio, que é uma descarga elétrica que dá das partículas que estão se movimentando, daí vai cair porque precisa de uma neutralidade. Na mitologia, como é que se explicava? Tinha um deus, mais poderoso deles, que ficava jogando raios lá de cima. Quem que era esse deus? Vocês sabem? Zeus, exatamente. A gente tinha não só deuses para explicar fenômenos naturais, mas a gente também tinha deuses para explicar trabalhos dos seres humanos. A gente tinha o deus da ferroaria, a gente tinha o deus da metalurgia. Esse aí é mais difícil, será que vocês conhecem? Vulcano. Olha, sabe o que é engraçado? Você falou vulcano, vulcano é o deus romano, é o deus do Império Romano, em latim. Só que como a gente está falando de Grécia, eu vou utilizar os nomes gregos. É o Hefesto. Bem, exatamente. A gente tinha a deus da agricultura, a gente tinha o deus da guerra, o deus da estratégia na guerra, a deusa da beleza.
o deus Sol, o deus da festa, a gente tinha o deus do submundo, a gente tinha um monte de coisa que era explicado através da mitologia. A mitologia nada mais é que uma tentativa não científica de contar alguma coisa. Só que a mitologia é muito mais do que uma mera mentira. Ela é uma história contada que tem traços culturais. Ela é uma história que tenta perpetuar a cultura de um povo. Ela tem uma complexidade muito grande. Tinha um monte. Tinha a deusa da fertilidade na Grécia, tinha em Roma, tinha a deusa da fertilidade também entre os egípcios, que eu acho que era a Nefertiti. A gente tinha um monte de deuses, gente. É Deus que não acaba mais. A da fertilidade, salvo engano, é também a Afrodite. Mas vamos prosseguir. Essa história de mitos, ela perpassa uma questão cultural que ela vai desembocar na história, porque esses mitos, eles geravam diversas lendas, diversos cantos, diversos livros, poemas. E esses poemas nos ajudam a explicar a história. Eu tenho aqui comigo os dois grandes livros do Ocidente, os dois primeiros, a Ilíada e a Odisseia, que foram escritos por um moço chamado Homero. Diz que ele escreveu, é muito difícil, mas é quase certo que foi uma pessoa só que unificou. O que ele fez? Ele pegou diversos poemas e colocou tudo junto. Porque antes as pessoas, elas passavam a história através da oralidade. E aí a gente vai ver que os poemas, eles têm uma função muito sobressalente nisso, porque precisava de facilidade de memorização. Vou contar para vocês uma coisinha. Vocês têm capacidade de decorar um livro? Um livro inteirinho, do começo ao fim? Espero que não. Eu também não. Vocês sabiam que durante alguns períodos da história, as pessoas decoravam os livros delas, favoritos, inteiro, do começo ao fim? Tinha alguma outra forma de você falar para alguém? Não tinha impressora, praticamente não tinha papel. Adorei. Muito bom. Tudo bem, Clécio. As pessoas decoravam os livros. Tem uma distopia chamada 451 Fahrenheit, que o governo queima os livros e as pessoas tinham que começar a decorar os livros favoritos delas para passar, porque senão a história morre. Eu estaria lascado, porque meu livro favorito tem 1000 páginas. Eu não ia conseguir decorar isso nunca. Mas as pessoas tinham que decorar os livros. E como que facilita na decoração? Na memorização? Através de rimas, através de uma estrutura. Por isso que a poesia é tão importante. A música, gente, a música surge na tentativa de guardar o pensamento humano, a poesia. Então, se você hoje ouve uma música, tem uma relação direta com a literatura. Porque a primeira literatura produzida, bem como a primeira música, são a mesma coisa. Meu livro favorito é Os Irmãos Karamazov, do russo chamado Dostoiévski. Mas, então, a mitologia, ela foi se desenvolvendo através de estruturas linguísticas, através de estruturas culturais, para que a gente tivesse os livros. Então, a gente tem os poemas épicos, Ilíada e Odisseia. Vocês conhecem a história da Ilíada e da Odisseia? Muito interessante. Eu vou falar da Ilíada aqui. Quando eu falo em Ilíada, o que vocês pensam? Legal, Carlos. Então, Ilíada.
na hora que chegou a palavra Ilíada, algo vem na mente de vocês. Quero saber o quê? Deusa? Vem deuses, não necessariamente. Eu vou dando dicas, mas eu quero que vocês respondam. Não preciso nem dar dica. Guerra de Troia, exatamente, cara. A gente lembra da Guerra de Troia. Ilíada, em grego, se fala Ilion. Ou melhor, Troia, em grego, se chama Ilion. Então, em vez de falar troiana, a gente fala a Ilíada. A Odisseia é a saga de Odisseu. E aí, o Odisseu, em grego, fala Ulisses. Em português é Ulisses. Então, é a história de Ulisses. A gente também tem outras epopeias, poemas épicos, que tem os nomes mais ou menos desse tipo. Eneida, que é do Enéas. Essa guerra de Troia, ela... E aí eu quero explorar mais vocês. Vamos lá. Guerra de Troia. O que vem na cabeça quando vocês sabem da Guerra de Troia? Alguns nomes, alguns acontecimentos que tiveram lá. O que vem? Cavalo de Troia. Cavalo. Muito bem. Vocês lembram o nome de algum guerreiro que lutou lá? Muito bem, o Aquiles. É isso aí. Gente, eu vou falar para vocês, primeiro, o mito, primeiro, a história, depois eu vou falar do que aconteceu. Existia uma cidadezinha chamada Esparta. Vou pegar aqui para apresentar para vocês. Que fica aqui, Peloponeso. Essa cidade, ela tinha um rei que chamava Menelau. Ele tinha uma esposa chamada Helena. E o nome Helena é importante. Em grego, a palavra Grécia se chama Elad. Eles são conhecidos como os helenos. E aqui a gente tem Esparta, toda bonitinha. Tá o rei Menelau, um idiota, junto com sua esposa. E aqui, mais ou menos nessa região, a gente tinha a cidade de Ilion, que é Troia. Troia tinha um rei chamado Príamo e ele tinha dois filhos, o Heitor e o Paris. Eles foram viajar, vieram aqui para Esparta, tomou um vinho, tomou outro. O Paris olhou a mulher mais bonita do mundo. Na verdade, o Paris, ele era um cara muito bonito, porque a cidade de Atenas, a cidade de Troia, ela tinha como das patronas a Afrodite. E um belo dia estava andando na floresta, daí baixou três deusas, falaram assim pro Paris, olha, qual de nós é a mais bonita? Que era a Atenas, era a Hera e era a Afrodite. Porque quem fosse a mais bela delas ganharia o pomo de ouro. Que é uma maçã de ouro. Aí que o Paris falou? Afrodite. Aí a Afrodite falou assim: pois bem, já que você me escolheu, eu vou te dar o poder da beleza e você vai se casar com a mulher mais bela do mundo. A Atenas tinha oferecido sabedoria e a Hera tinha oferecido riqueza. Mas o que você faz com sabedoria e com riqueza? Nada, né? É melhor ser bonito. Tô brincando, gente. O trouxa escolheu a beleza. E aí ele foi prometido a mulher mais bonita do mundo. E de fato ele ficou com ela. Só que quando a Afrodite me promete a mulher mais bonita do mundo, ela não tinha verificado que a mulher era casada. É muito bonito, né? Fazer negócio com a mulher casada. O que acontece? Me bate o Paris lá em Esparta e rouba a mulher do Menelau. O Menelau ficou ensandecido, falou com o seu irmão, que era Agamenon, que era o rei de toda a Grécia, que mandava na porra toda, falou, vamos invadir Troia e pegar a porra da minha mulher de volta. Foram, só que Troia tinha uma puta de uma muralha,
que era impenetrável. Nunca tinha sido penetrado durante todas... Talarico. Durante toda a história. E tentaram, essa guerra durou 10 anos. 10 anos. E quando os gregos estavam desistindo, estavam desanimados, um cara, Ulisses, ele pensou o seguinte: já sei, ele que luta. Pior que o Paris não lutou nada. Ele lutou, mas ele apanhou. Enfim, ele... Vou ficar falando muito também não, gente, é aula de história. Mas o que aconteceu foi que esse rei de Ítaca, que era o Ulisses, ele falou assim: vamos dar um presente para os gregos, dos gregos para os troianos, a gente vai fazer um cavalo gigante, a gente enche de grego, eles colocam para dentro das muralhas, depois a gente sai de lá e mata todo mundo. Foi o que aconteceu, foi a derrocada do império da cidade-estado de Troia. E a gente tem um Aquiles, que era um dos grandes guerreiros, que foi morto pelo Paris através do calcanhar. Por quê? Não sei se vocês sabem. A mãe do Aquiles era uma deusa, era Temis. Ela pegou e mergulhou ele no rio Estige, que era um rio que levava ao submundo, que deixou a pele do corpo dele totalmente blindado. Só que quando mergulhou, segurou pelos calcanhares, daí fez assim. Então a única parte que era vulnerável do Aquiles era o calcanhar. Por que eu tô falando isso? Ai, gente, ó, o que você tá viajando? Não tô aprendendo nada de história. Tá sim. Calma aí, meu filho. Vou voltar pro mapinha. A primeira sociedade que teve na Grécia foi a Creto-Micênica. Foi essa daqui, ó. A ilha de Creta. Gente, quando eu falo ilha de Creta, vem alguma coisa na cabeça de vocês? Estou tentando fazer associações. Estou tentando fazer com que vocês cheguem nas respostas. Creta. Algo chega aí? Vou dar uma dica. Tinha um rei lá. Tinha um rei chamado Minos. Ele tinha um palácio muito grande. E o palácio dele era tão grande que as pessoas se perdiam lá. Labirinto de Dédalo. Interessante. Esse eu não conheço, mas é o de Minotauro que eu tô querendo falar. Mas daí, gente, a sociedade da Grécia... Peraí, ó, professor, uma dúvida. As pessoas associam Guerra de Troia ao deus Ares, mas não seria culpa da deusa Eris? Mande, eu nem sei quem é a deusa Eris. Quem é a deusa Eris? A deusa da discórdia? Não. Depois eu te explico certinho o que aconteceu. A gente pode falar mais da Ilíada. Esse livro é muito bom, mas não teve Eris, não. Gente, calma aí. Depois vocês perguntam dessas coisas. Vou voltar para a aula. A primeira sociedade foi a Creto-Micênica. Aqui está a ilha de Creta, e ela foi uma sociedade que dominou a Grécia através do comércio. Porque ela tinha uma saída para todos as ilhas. Olha aqui como que está a posição geográfica muito vantajosa. E era um governo através dos mares, o governo chamado de talassocracia. A talassocracia nada mais do que o governo dos mares dessa sociedade. No entanto, existia essa dominância desses creto-micênicos, que era uma outra cidade que era Micenas, que era a maior cidade da Grécia na época. Só que povos indo-europeus, vem mais ou menos daqui e vão descendo, dominaram a Grécia. Diversos povos. A gente tem aqueus, jônios, dórios, eólios. Os dórios eram um povo muito militar. Era um povo muito afeito à guerra. E eles expulsaram o pessoal que teve que sair. Quando um povo tem que sair porque o outro está fazendo uma dominância, a gente chama isso de diáspora. Então, a gente tem aqui a primeira diáspora grega. Teve dois povos muito importantes. Os
Dórios, que tem nada a ver com o governador. Foi mal, veio isso na minha cabeça. Às vezes eu faço piada, vocês têm que aceitar, porque eu sou professor. Eles eram muito militares. E eles formaram uma cidade. Essa cidade baseada no militarismo, baseada na guerra. Que cidade que vocês acham que é? Eu só continuo a aula quando eu tiver algum palpite. Esparta. Exatamente, Esparta. Ficaram aqui, ó. Outro povo, os jônios, eles eram muito intelectualizados. Diáspora é quando um povo ele tem que sair da terra que ele está porque o outro está lá ocupando. A gente teve diáspora grega, diáspora judaica, a gente teve uma série de diásporas. Tem até uma música muito bonita chamada Diáspora, depois eu passo para vocês. Se formaram aqui em Atenas, os jônios. Muito ligavam para intelectualidade, para questões políticas. Pessoal, eu estou falando de cidades aqui para vocês, e eu preciso que vocês compreendam como se formou essas cidades, a estrutura das cidades gregas. Como que a gente forma uma cidade? A gente tem que partir de um começo. A gente vai sempre dizer que a sociedade grega é gentílica. Por quê? Porque ela se formou através dos genos. O que é geno? Uma família. As famílias se organizavam em que o pater famílias, em outras sociedades foi chamado de patriarca, ele era o moço que dominava, que ditava o que ia ser plantado, o que ia comer, o que ia fazer. Gente, aqui tá tudo muito recortado. Vocês já viram como é que é, cheio de ilhazinhas. O solo era horrível. Era muito montanhoso. Então a gente ficava com pequenos grupozinhos, era muito difícil de sobreviver. Então os genos se juntavam, formavam o que a gente chama de tribos. Tribos que são uma sucessão de famílias. Com o período, as tribos se juntavam e faziam o que a gente chama de frátria. Essas frátrias se juntavam e formavam o que a gente chama de demos. E aí, demos, a gente vai ter mais uma outra palavrinha muito importante para falar de Grécia. Cracia é governo. Democracia seria o governo de toda essa união de povos, governo do povo. Gente, eu não falei para vocês que se numa família mandava o pater famílias e vão juntando famílias, vão juntando pater famílias. E aí as pessoas vão namorando, vão tendo filhos, a sociedade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E as melhores posições sociais, elas ficavam próximas dos parentes do pater famílias. E essas pessoas tinham os direitos políticos. Então, essa sociedade que começou com família e virou uma cidade gigante, uma cidade-estado, ela tinha uma espécie de nobreza. É difícil de falar em nobreza, porque o conceito de nobreza, ele é um conceito que a gente vai ter na Idade Média. Então, aqui a gente fala que eram os... Alguém sabe dizer? Burgueses também não. Tudo bem. Os eupátridas. Os eupátridas eram a espécie da aristocracia. Eram uma espécie dos aristocratas, daqueles que tinham as posições. Os eupátridas eram os cidadãos. Eram quem tinham os direitos políticos. Não é cidadãos, hein, gente? Muita gente erra isso aí, cuidado. Esses eupátridas, eles demarcavam tudo que tinha que acontecer.
via de regra, eles não precisavam trabalhar. Eles eram povos que podiam ficar no seu ócio. Eram os que faziam a filosofia, a matemática, a política. Então, se você tem tempo para estudar, para pensar, para divagar, para fazer a política, para pensar nas questões do mundo, você faz o ócio. Tinham pessoas que não tinham ócio. Em grego, não é neg. E ócio é ócio. Quem fazia o ócio, fazia o ócio. Quem não fazia, fazia o negócio. Então, as pessoas que não eram os eupátridas, as pessoas que não eram os aristocratas, elas tinham que fazer o comércio. Não dá para falar em burguesia, Júlia, mas é mais ou menos próximo. Os comerciantes. Exatamente. Ô, gente, então a gente tinha uma sociedade que tinha os negociantes, que eram os comerciantes, tinham os aristocratas, os cidadãos, os eupátridas. Nós tínhamos também os escravos. A palavra escravo vem de eslavo. Nos Balcãs tinha muito povo eslavo. Escravização de pessoas europeias mesmo. Aqui não está relacionado com negros. A escravização, ela não tem origem na África. Depois ela passou pela África, que foi uma das maiores violências na história da humanidade. Mas aqui a gente tinha os escravos, nós tínhamos algumas pessoas que tinham certos direitos, que eram os ilotas, os tetas, mais ou menos assim. A sociedade grega, então, a gente vai ter que saber que tinham os escravos, muito importante, e que tinham esses cidadãos que eram os eupátridas, que eram os que mais mandavam. Gente, falei mais ou menos a estrutura das cidades gregas, mas quando você vai estudar a Grécia, você precisa fazer a dicotomia entre duas cidades. É sempre um paralelo, é o sempre que cai no vestibular, é sempre a maior facilidade. Era uma cidade que era guiada pelo deus Ares. Cidade que é essa? Ares era o deus da guerra, da violência. Esparta. A outra cidade era guiada por uma deusa. Quem errar essa, eu mato. A deusa chamava Palas Atena. Que cidade que é? Atenas. Isso aí. Tá vendo? Quando eu ameaço matar, vocês sabem as respostas. Eu já sei como é que eu vou fazer de agora em diante. Brincadeira. Posso indicar. Posso indicar sim, Alice. Eu vou ter que fazer uns vídeos, porque na turma B eu me compliquei todinho, gente. Como a aula é muito moldada para o que vocês vão respondendo, para as perguntas, eu vou respondendo um monte de perguntas, daí eu perdi. Eu vou gravar um vídeo e vou passar para todo mundo explicando alguns pontos que vocês precisam também. Só que o importante é que eu não vou substituir nenhum livro, tá? Por favor, nenhum livro, nenhum professor substitui livro. Eu não sei todos os detalhes, eu não sei todas as datas, eu não estruturei as melhores. Eu faço o que eu posso nessa estruturação, que vocês leiam. O que eu faço aqui é concatenar, juntar uma série de coisas e fazer com que vocês cheguem nas respostas. É por isso que eu faço tanta pergunta. Por enquanto, eu acho que a aula ainda está travando, sabe? Mas com o decorrer do tempo, vocês vão pegar a minha metodologia e aí vai ser mais fluido, então vai ficar mais dinâmico. Não sei se vocês estão gostando, mas eu prometo que vai melhorar. O curso, com o passar do tempo, vai fluir, porque eu vou fazendo uma indução lógica para vocês entenderem que a história não é decoreba. A história não é decoreba. Compreensão da realidade que nos cerca. É completamente diferente e é muito difícil. Pois bem, vamos falar de Esparta.
Só para saber até que hora que vai a minha aula mesmo. Isso é importante. 9h45. Puta merda. Tá. Ou seja, 6 minutos. Eu tô puto, velho. Eu já vou ter que pedir uma aula a mais já. Ô, gente, Esparta, extremamente militarizada. A criancinha com 6 anos, 6 para 7, ela saía da sua família e ela já ia para o exército. E ficava no exército até mais ou menos a época que ela podia lutar, dá uns 30. Aí depois disso ela voltava e a partir dos 60 ela podia participar da política. Essa era a vida do tal de espartano, do coitado. A participação política, ela estava apenas com 60 anos. Você tem base o que é isso? Mesmo assim, você tinha que ser espartano, eupátrida, você tinha que ser homem. Mulheres não participavam da política. Embora em Esparta a mulher fosse um pouco mais bem avaliada, porque ela era tida como a mãe dos guerreiros. Esparta tinha uma militarização muito forte, porque tinha muitos escravos. E você só consegue manter os escravos com uma grande militarização. Atenas não. Atenas ela tinha uma sociedade mais voltada para a democracia. Eu vou ter que gravar um vídeo por fora para falar mais da democracia ateniense. Mas Atenas tinha uma estrutura muito mais próxima daquilo que a gente estava falando. Uma cidade-estado, com os eupátridas, com os comerciantes. Não tinha tanto comércio em Esparta, não. Atenas tinha mais comércio, era dinâmica, tinha muitos navios, tinha uma questão marítima muito forte. Pois bem, cabe destacar um pensador grego chamado Sócrates. Vocês já ouviram falar do Sócrates? O Sócrates, ele era um pensador grego que ele achava que as pessoas tinham que descobrir as verdades por si só. Então ele criou um método, que inclusive eu uso nas aulas, que é uma sucessão de perguntas para que as pessoas cheguem aonde elas devem chegar. Esse método chama maiêutica. Então o Sócrates, ele buscava a verdade através das reflexões, através dos pensamentos. Então era um pensamento muito complexo, muito difícil. Você não aceita qualquer coisa que te impõe. Você tem que questionar, e sempre questionar. Questiona-se o que te falam e questiona-se por que você se questiona. Tudo é uma eterna busca pela verdade. A sociedade não gostou muito disso, não. Os poderosos. E eles disseram que o Sócrates corrompia os jovens. Ele foi condenado ao ostracismo. O ostracismo, na Grécia, era a maior violência que você podia ter, porque você era definido pela questão política. O que define o cidadão na Grécia é a possibilidade dele de fazer política. A democracia era muito forte. E aí ele foi condenado a sair daquela cidade e viver como uma outra pessoa. Ele optou por tomar cicuta e morreu. Ele tinha um discípulo chamado Platão. O Platão não tem nenhuma obra escrita do Sócrates. O Platão já foi um dos mais completos pensadores da história da humanidade. O Platão diversa sobre diversas coisas. Você vai ter ouvido o termo platônico. O Platão ele estruturou a teoria de teatro, teoria filosófica. Ele falou da teoria da democracia, da moral. Sempre que a gente vai falar de moral, de ética, a gente fala do Platão. E o Platão ele tem um conto, espécie de alegoria, que ele chama de mito da caverna. Vocês conhecem o mito da caverna? Muito importante, pessoal. Como é que era? Pessoas estavam acorrentadas a uma espécie de parede, a uma espécie de bloco, e elas ficavam olhando só o fundo de uma caverna. Então vamos supor que está uma pessoa aqui
e ela está amarrada aqui. Ela só consegue enxergar o fundo da caverna. Só que você não enxergaria nada, né? Só que aqui atrás tem um foco de luz. E aí, esse foco de luz fazia com que as coisas que aconteciam do lado de fora da caverna refletissem na parede da caverna. É como se fosse uma tela, uma projeção. Então as pessoas estavam presas, olhavam só para o fundo da caverna e atrás tinha o que acontecia, refletia lá. As pessoas só viam as sombras. E quando você só vê sombras durante toda a sua vida, você pensa que as sombras são a realidade. Um desses homens rompeu. Rompeu os grilhões, rompeu as correntes. Todo atrofiado, porque tinha ficado preso a vida inteira, só tinha olhado o reflexo. Ele sai e descobre que tem um mundo. E que, na verdade, a imagem que ele via era só um reflexo distorcido através das sombras de um mundo que tinha lá fora. Na hora que ele vê a verdade, ele quer mostrar para todo mundo. E ele volta para a caverna e fala: isso aqui não é a verdade. Isso aqui são sombras que vocês estão vendo. As pessoas olharam: o meu mundo é uma mentira? Não, eles, mesmo acorrentados, se juntaram e mataram. Mataram a pessoa que conseguiu se libertar. Vocês conseguem fazer uma relação com isso ao Sócrates? A pessoa que se libertou, que através da filosofia, através do pensamento, através da reflexão, não queria mais ficar presa, ela foi condenada à morte. O mito da caverna é isso. É você buscar o conhecimento, é você buscar a verdade, é você buscar a essência das coisas e não ver através só das aparências. Tem um filósofo alemão muito importante que disse que se essência e aparência fossem a mesma coisa, não haveria necessidade de estudar, de ciência. Se o que eu enxergo já é, eu não preciso pensar. O mundo da caverna é o nosso mundo, em que nos passam uma série de coisas que não necessariamente são verdades. Nós temos que buscar a verdade. Mas cuidado. Nos últimos anos, a gente tem tido um avanço muito grande de pessoas que dizem ter a verdade que todo mundo escondeu. Não é essa a verdade que eu estou dizendo. Não é uma verdade que todo mundo te escondeu. Não é uma verdade que, nossa, veja. Eu não estou trabalhando com teoria da conspiração. Aqui é seriedade. Conhecimento é uma coisa muito séria. Eu estou falando de ciência, de pensamento crítico, falando de leitura, de conhecimento do mundo. É isso que nos liberta das sombras. É isso que nos liberta daquele mundo de projeções, daquilo que não é o real. Então, espero que com essa aula, com esse curso que a gente está fazendo, a gente se aproxime do que é verdadeiro. A gente se aproxime do que é real. E você sabe quem vai chegar, na verdade, são vocês. Por isso que a minha aula, eu não vou ficar falando um monte de coisa. Eu preciso que vocês participem, que vocês respondam, que vocês sejam agentes do conhecimento. Vamos tentar fazer o que o Sócrates pregava. Vamos juntos tentar chegar à verdade, chegar ao conhecimento, melhoria da vida. Gente, agradeço demais. Acho que os outros professores estão falando também, mas a gente está num momento muito grave. Se vocês puderem ficar em casa, fiquem. Um colapso total. Essa é a primeira aula de Grécia que eu dou, que eu não estou próximo dos alunos. Nos últimos 2 anos eu tive. Eu queria tanto ver a reação de vocês, conversar com vocês, mas não dá, a gente está isolado, a gente vai continuar. Força. Se precisarem falar com os professores, a gente está aqui com vocês. O que você está? O que a aluna estava? A gente está junto, a gente tem um apoio psicológico, a gente tem os psicólogos, não é fácil.
Então é isso. Eu agradeço demais, fico muito feliz da participação de vocês. Muito obrigado, gente. Agora, qualquer outra matéria que for depois de história é pior, né, Luna? Não é? Muito obrigada pela aula, Thales. Acho que foi incrível. O pessoal está comentando aqui no chat. E é isso, gente. Se cuidem, fiquem em casa na medida do possível. E, gente, agora a gente vai para o intervalo e a gente volta às 10 horas, 10h05. A nossa turma vai ter redação, então vai ser legal também. Redação é bom. É bom, né? Eu sabia que você ia mudar de ideia. A nossa turma vai ter redação, então 10h05 a gente está de volta, tá bom, gente? Voltem mesmo, porque não acabaram as aulas, só foram 2, tá? Ô Clécia, você queria livro sobre o que mesmo? Eu vou desligar aqui a gravação, tá? Para eu aprender.